Então, para fazer o bolso, né, só uma explicação, lá também no material de estudo vocês vão ver como que é o formato dele, né? Ele faz mais ou menos aqui um quadradinho, né? E aqui tem uma aberturinha, que é onde vai a mãozinha. E aqui do lado ele faz uma leve inclinação, então é um bolso frontal e aparente, tá? Então, para isso a gente vai precisar de um pedacinho de papel. E aqui eu vou traçar um vértice do ângulo, né? Então, vou fazer aqui, vou afastar um pouquinho aqui da borda, tá? Eu peguei só um pedaço pequeno. Porque eu vou precisar também colocar as margens para costura. Então, aqui eu vou traçar o vértice, né? Uma linha na horizontal e uma na vertical. Então, aqui tracei, né? O nosso vértice, né? Do ângulo. E aqui na minha linha que tá aqui na vertical, eu vou marcar 11 centímetros. Fazer uma marcação aqui de 11 centímetros, tá? Vou colocar esse ponto em esquadro também. E essa linha que está aqui embaixo, ó, na horizontal, eu vou colocar 13 centímetros. Então, aqui eu marquei, ó, 13 centímetros, né? E vou colocar esse ponto em esquadro e vou fechar o quadrado. E aqui, fechei o quadradinho, né? Uma observação. Esse casaco que eu tô fazendo, que eu fiz o molde, né? É para uma criança de 6 anos. Então, essa medida aqui, ela tá proporcional para uma criança de 6 anos. Se você estiver fazendo para um tamanho maior ou menor, aí você vai diminuir. Então, por exemplo, se 6 anos aqui eu tenho um quadrado aqui de 11 centímetros de altura por 13 centímetros de largura, né? Se for para uma criança de 8 anos, eu vou aumentar 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui. Se for para uma criança de 10 anos, que lembrando que na tabela são sempre números pares, né? 6 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos. Então, se, por exemplo, se você for aumentar agora para uma criança de, como eu falei, né, de 8 anos, você vai aumentar mais 1 centímetro. Ao invés de colocar 11, vai colocar 12. Então, se for para uma criança de 10 anos, ao invés de colocar 12, você vai colocar 13. E aqui é a mesma coisa, na linha que está na horizontal. 13 centímetros para uma criança de 6 anos. 14 centímetros para uma criança de 8 anos. 15 centímetros para uma criança de 10 anos, tá bom? E assim sucessivamente. Então, agora que a gente fechou o quadrado, aqui nessa linha que está que está na horizontal, eu vou medir a partir desse cantinho 5 centímetros. Então, aqui, ó, eu fiz uma marcação no cantinho do quadrado do lado direito, na linha que está na horizontal. E aqui na linha que está na vertical, eu vou marcar 6 centímetros. E eu vou unir esses dois pontos com uma reta, né, com uma régua reta normal. E aqui na linha do lado inferior, né, do seu lado direito, a gente vai entrar 1,5 centímetros. E agora eu vou unir esses dois pontos, ó, com uma reta normal. É um bolso bem simples, não tem tanta dificuldade nele, não. Tá praticamente pronto, né? E aqui agora eu só preciso acrescentar as margens para costura. Aqui eu vou aumentar, ó, 1 centímetro. E ele, na fase da costura, ele vai ser costurado junto com o zíper, né? Aqui, então, 1 centímetro. Embaixo, que é na barra, 1 centímetro.
Aqui na lateral 1 cm, em cima 1 cm, e aqui, ó, que é a entrada da mão, a entrada do bolso, né, eu vou colocar 2 centímetros, tá? Então, o bolso é praticamente, né, tira esse triângulozinho daqui e daqui de baixo, e ele vai ficar só esse aqui. Eu até apaguei aqui pra gente visualizar melhor. Então, veja que ela vai ficar assim, já com as margens pra costura, né? Aqui, lateral, embaixo, que é a barra, no meio e em cima 1 cm, e aqui 2. Por que aqui 2? Lembrando que o moletom é um tipo de malha. Então, esse acabamento, ele vai ser feito na máquina galoneira, tá? Por isso que a gente coloca 2 centímetros, que é a virinha da barra. Então, aqui só pra gente entender, né? Ó, essa é a vira, né, da barra. E aqui também eu vou virar, né, isso na fase da costura. Então, vai vir uma costura aqui. E aqui da lateral também. Então, em cima do molde, né, ele vai ficar assim. E aqui é a entrada, né, da mãozinha. Entrada do bolso. E como são 2 bolsos, né, ele é cortado 2 vezes. Pra gente não confundir, né, qual que é o lado que é a parte de cima, né, do bolso, que é costurado, né, pra cima, é bom você fazer uma marcaçãozinha ou algum piquezinho, alguma coisa que identifique, né, porque é muito fácil de confundir, né, essas duas extremidades aqui como a abertura, né. Então, é isso, né, esse aqui é o bolso, é um tipo, né, de bolso, um modelo de bolso, para o casaco infantil.